Saudações a todos. Começando mais uma livezinha aqui. Amém, irmão Elcio Franco. Deus abençoe os irmãos pela disposição de participar mesmo assim de última hora, né? Foi bem de improviso, correria do dia, e no final dá certo de fazer uma livezinha ainda para conversar com os irmãos num tema interessante. Quem puder, eu agradeço pegar esse aviãozinho no canto inferior direito, bem aqui abaixo, tem um aviãozinho aí. Vocês disparam no direct das pessoas que vocês conhecem e mais pessoas podem assistir. Hoje talvez eu vá estrear um amigo e irmão na fé nas lives aqui. Com a ajuda de Deus, o tema é sobre a instauração da igreja. Tema maravilhoso. Ó, aqui é o cantor Mor, lá de Itatiba. Amém, aqui, amém, irmã Lucileide. Deus abençoe. Deixa eu ver se eu consigo chamar o brother aqui. Só um momentinho de eu achar o arroba dele certinho. Vamos lá. Melhor. Cristiano, meu amigo, eu já enviei o convite para você aí. Se você estiver me assistindo aqui já pelo Instagram, é só você aceitar que você aparece aqui. Cristiano chegou a ver aí? Se eu chamo ele aqui pelo WhatsApp. Meu irmão, Cristiano, eu já mandei para você aí o convite. Deve ter aparecido na tela aí. É só o irmão aceitar. Carlinhos Benedito, amém. Ibitinga, São Paulo. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Vou mandar de novo o convite. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. É a primeira vez que meu caríssimo irmão aqui participa. Deixa eu enviar novamente o convite. Underline melhor. Irmão Cristiano, eu enviei novamente o convite por irmão. É só o irmão clicar em aceitar aí, se o irmão estiver me assistindo já. Deixa eu ouvir ele aqui, pronto. Acredito eu que tá entrando. Acho que a câmera tá invertida. Aí, pronto, agora deu certo. Deixa só eu aumentar aqui a altura. Vamos lá, tá um pouco baixo, né? Tá cortando a tua testa aí. Aí eles vão achar que você não tem cabelo igual eu. Tô aumentando aqui. Pronto. Aí, ficou perfeito, tá ótimo. Me ouve bem aí, irmão? Melhorou? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá ótimo, então. Instagram, ele exige bastante internet, às vezes dá umas travadas, mas é normal. Importante é a gente ir continuando aí. Tá chegando tranquilo, Aí então? você tá me ouvindo bem aí? Tá dando umas travadinhas, mas é normal de Instagram. Dificilmente a gente consegue uma live bem lisinha mesmo. É difícil. Bom, como foi de última hora, tem pouca gente, mas já tem 70 pessoas aí junto com a gente
na expectativa do assunto que nós vamos abordar. Eu anunciei no meu Insta agora há pouquinho antes das 9, foi muito em cima com a correria do dia. Mas, para quem não conhece, meu irmão Cristiano mora em Piracicaba, é um brother que eu conheci em um café com Bíblia que nós fomos fazer a linha americana, e acabamos tendo uma boa amizade, uma boa comunhão em Cristo. E eu chamei ele para fazer uma live de algum assunto, porque ele tem bastante conhecimento, e eu gostaria de estreá-lo aí, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, para começar a ficar uma figurinha conhecida aí no meio cristão também. Bom, Cristiano, se quiser saudar o povo aí, o povo da congregação, o povo das outras denominações, fica à vontade aí, pode saudar de várias maneiras, e nós já vamos começar o tema. Muito boa noite a todos. A paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Jesus, paz e graça. Vamos aí abordar todas as saudações, né? Muito prazer, meu nome é Cristiano Ibanes e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Maravilha. Meu irmão, o tema que o irmão sugeriu é instauração da igreja, né? A instauração da igreja. O irmão já pode discorrer, porque a gente tem que ganhar tempo. A gente tem uma horinha mais ou menos aqui no Instagram, sem que ele derrube a live, já que o meu Instagram ainda não tem 10 mil seguidores. Enquanto não tenho 10 mil, eu não tenho liberdade de fazer live sem tempo restrito. Eu fico restrito a uma hora e pouquinho ali. Então você já pode mandar bala aí. Do que é instauração, como aconteceu, pode seguir o fluxo aí do teu raciocínio. Muito bem. Eu quero que todos que estiverem em posse de um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, queira abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreve São Mateus, capítulo 16, versículo 15 até o 18. Eu vou tirar o óculos, que o meu óculos é para longe, só para ler o versículo e já volto a colocar. Então, repetindo aqui aos irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus, no capítulo 16 e versículo de número 15 a 18. Nos diz assim a palavra: Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Saiu bom aí o áudio? Saiu tranquilo. Bom, eu quero falar essa noite, amados, embasado nesse tema aí, ó. A instauração da igreja, a fundação, a inauguração da igreja, quando tudo começou. E antes eu quero fazer uma breve introdução aqui, dizendo aos irmãos que é no mínimo interessante a gente parar para pensar em algo curioso. Veja bem, todos os segmentos da vida, quando vamos iniciar algo em cima dele, nós temos que estudar os pais, os criadores, quem foram os precursores, por que aquilo nasceu, como aquilo nasceu. Eu me lembro, eu tenho por costume de estudar muitos segmentos. Eu me lembro há muito tempo atrás que eu fiz uma formação de operador de empilhadeira. E eu lembro que, na ocasião, a gente teve muita teoria antes de sentar na empilhadeira. Para vocês terem uma ideia, nós aprendemos que a empilhadeira ela não tomba para frente, apesar de carregar um peso tão grande, porque atrás dela tem uma peça de metal enorme, pesada, chamada de contrapeso, que é para equilibrar. Então a gente vai lá e aprende os princípios antes de sentar na empilhadeira. Assim é quando você vai aprender a filosofia, quando você vai aprender a venda, quando você vai aprender a psicologia. Nós sempre iniciamos aprendendo a origem de tudo. E nós cristãos, infelizmente, somos um dos poucos, se não os únicos grupos
que nos declaramos cristão, igreja de Cristo, levantamos a mão em alguma igreja, aceitamos a Cristo, descemos as águas do batismo e dizemos que somos cristãos, mas não sabemos sequer aonde nasceu a igreja, por que ela nasceu e como ela nasceu. Isso deveria ser a lição número um de todos nós, que nos rotulamos como cristãos. Por isso que quando o meu irmão Eduardo aí ofereceu para mim a oportunidade e deixou aberto para que eu sugerisse um tema, eu logo pensei, por que não começar do início? Por que não trazer a clareza aos irmãos do que é igreja, como que ela foi instaurada, fundada e inaugurada? Então, aqui vamos nós. Apertem os cintos, porque vamos decolar agora nessa empreitada maravilhosa. Você vai sair desta live com um conhecimento muito interessante, muito mesmo. Você vai ficar muito feliz. Aqui no texto que nós lemos, é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. Ela é a primeira vez. E olha que curioso, Cristo chamou os seus discípulos e perguntou, viu, o que andam dizendo sobre mim? O que andam falando que eu sou? E aí, uns disseram que ele era Elias, outros que era profeta, e disseram vários codinomes, vários rótulos para Cristo. Mas apenas Pedro, usado, como o próprio Jesus disse, pelos poderes divinos, vamos assim dizer, Pedro disse assim, ó, tu és o Cristo. E aqui, irmãos, começa tudo. Jesus, entre aspas, ele precisava que alguém proferisse essa palavra. Porque a palavra Cristo, lá no original do grego, significa rei ungido. Então aqui a gente já começa a aprender alguma coisa. A palavra Cristo, no original do grego, significa rei ungido. Quando Pedro disse, tu és Cristo, Pedro estava dizendo, tu és rei, o rei ungido. E aqui nasce tudo. Porque, irmãos, pasmem-se vocês, mas a palavra igreja, ela era usada e ela era de uso de cunho político. Isso mesmo, a palavra igreja, ela não nasceu no meio cristão. A palavra igreja era uma palavra usada de cunho político, no meio dos políticos. E a palavra igreja, também no seu original, significa eclésia. A palavra original para igreja é eclésia e significa chamados para fora. Agora, interessante que somente um rei, nenhuma outra autoridade abaixo de um rei poderia ter uma eclésia. Apenas o rei tinha o direito de ter uma eclésia. Um governador não podia ter uma eclésia, um comandante de província não podia ter uma eclésia, um cobrador de impostos não podia ter uma eclésia, um comandante da guarda real não podia ter uma eclésia. Apenas o rei podia ter uma eclésia, um grupo de pessoas que, no termo mais profundo e original, nós já falamos aqui, eu repito, significa chamados para fora. Agora, como é que Jesus ia ter a sua eclésia se ele não fosse reconhecido como rei? Entende agora aonde tudo nasceu, amados? Cristo, entre aspas, ele precisava. Cristo, ele estava até de uma certa forma, não num sentido mais simbólico do que literal. Mas vamos entender assim, ó, que como se Cristo estivesse ansioso, esperando por aquele momento. Eu preciso que alguém me chame de rei, eu preciso ser reconhecido como rei, porque só um rei pode ter uma eclésia. Enquanto eu não for reconhecido como rei, eu não posso inaugurar, eu não posso dar o nascimento à minha eclésia. Cristo necessitava que alguém o reconhecesse como rei. E Pedro, inspirado pelo alto, pelas inspirações divinas, disse, tu és o Cristo. Ponto. É o que Jesus precisava. Opa, agora sim, alguém me reconheceu. Se eu sou Cristo, portanto, rei ungido,
eu posso ter uma eclésia. E olha que interessante, o rei, como já dito aqui, era um termo usado de cunho político, e o rei, quando ele ia inaugurar a sua eclésia, o que o rei fazia? Ele cuidadosamente ia na população e escolhia a dedo, com muito cuidado, pessoas que eram tirado, como diz o termo eclésia, chamado para fora. Para fora do quê? Para fora da sociedade e para dentro do palácio. Então o rei ia, quando ele ia instaurar a sua eclésia, ele saía, ele escolhia entre a multidão, entre as pessoas lá na sociedade, as pessoas que iam formar a sua eclésia e tiravam ela do seu convívio normal. Aquela pessoa, a partir daí, ela era introduzida dentro do palácio. Então ela começava a conviver com o rei. E ela dormia no mesmo lugar que o rei dormia, e ela acordava no mesmo lugar que o rei acordava. E essa pessoa agora comia o que o rei comia e bebia o que o rei bebia. E essa pessoa estava ali disposta a reuniões, assim que o rei solicitasse. E todo o trabalho da eclésia, olha que interessante, pega essa aí, irmãos, pega a visão. Todo o trabalho da eclésia era entender a mente do rei e traduzir a mente do rei para o povo. Esse era o papel da eclésia, entender a mente do rei e traduzir a lei e a vontade do rei para o povo. Portanto, não haveria termo melhor para Cristo usar do que eclésia, do que igreja. Porque nós também fomos chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo, para fora da cultura do mundo, para fora da linguagem do mundo, para fora do costume do mundo. Aqui nós vemos, assim que Pedro disse a Jesus que ele era o rei, ele desceu ali um certo elogio até mesmo a Pedro, e em seguida ele falou, tu és Pedro, e sobre esta, veja que ele não disse essa, se ele usasse o termo essa, ele estaria apontando para Pedro, mas ele usou o termo esta, ele é a pedra. Ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, pela primeira vez no Novo Testamento, foi usado a palavra igreja pela boca de Cristo, depois de ser reconhecido como rei ungido. Amém, amados? Vocês estão acompanhando? Irmão Eduardo, estou falando muito rápido, está dando para entender? Pode despejar conteúdo que o povo depois fica gravado. Se o pessoal quiser, rebobina, assiste de novo. Tem gente que assiste 5, 6 vezes uma live aí. Taca o pau aí, desce conteúdo aí com força. Então, continuando. Assim como a eclésia do rei era colocado dentro do palácio, nós, como os cristãos, somos colocados dentro da casa do Pai. E olha que interessante, lembra que eu disse aqui que eles tinham agora que comer a comida do rei, beber do que o rei bebia, dormir e acordar do lado do rei, é exatamente a função, amados, de todos nós como igreja. Temos que dormir pensando nas coisas do alto, acordar pensando nas coisas do alto. Temos que almoçar, jantar, tomar o café da manhã, discutindo com nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos amigos, as coisas do alto. Temos que entender o papel da igreja, é entender, aleluia, a mente do rei. Esse é o principal papel da igreja, entender a mente do rei ungido, portanto Cristo, e traduzi-la ao povo, ao mundo, ao ímpio. Amados, é tão simples entender isso, mas que pena que não é ensinado isso dentro da igreja. E eu fico muito feliz, novamente, correndo o risco de ser redundante, eu repito, fico muito feliz, irmão Eduardo, por me chamar e por eu ter a liberdade de trazer esse tema, porque eu aprendi isso há muitos anos atrás e isso ficou tatuado na minha alma. Não como a tatuagem que as pessoas fazem marcando a pele, mas tatuado na minha alma, na minha mente, no meu espírito, que o meu papel
como igreja, é entender a mente do rei. Irmãos, vamos lá. Como é que entendemos a mente do rei? Lendo a palavra, estudando a palavra, participando de café com Bíblia, não é isso, irmão Eduardo? É isso aí. Participando de café com Bíblia, estudando a palavra, indo nas reuniões que tem dentro da eclésia, participando dos cultos de estudos bíblicos, das consagrações, jejuando e buscando entender a mente do rei ungido, porque só assim poderemos traduzir a vontade do rei ungido e o que está na mente dele para o mundo. E o próprio texto bíblico vai dizer lá na frente que nós temos que ter a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Exatamente por isso. Porque o papel da eclésia é traduzir a mente do rei. Irmãos, assim como as pessoas lá, quando era chamado pelo rei, comia a comida do rei, aqui fica para nós. Qual comida, como igreja de Cristo, nós devemos comer? Qual é a bebida? Qual é a comida? O que você tem alimentado? Comentei com o irmão Eduardo, na ocasião que o conheci, que, segundo o estudo da engenharia humana, passa cerca de 60 a 70 milhões de pensamento por dia na nossa mente. De 60 a 70 milhões de pensamento por dia passa na nossa mente. E aí tem uma frase que diz assim: aquilo que domina a sua mente controla a sua vida. De todos esses pensamentos, aquele que for o predominante, aquele que você, se pegar mais tempo pensando nele, aquele pensamento que você abrigar e alimentar, vai ser o pensamento predominante. E o pensamento predominante controla a sua vida. É por isso que o nosso pensamento predominante, por isso que a nossa comida e a nossa bebida tem que ser o que está no palácio do rei. Tem que ser comida do rei, bebida do rei, irmãos. Palavra de Deus, não tem para onde correr. Tem um detalhe aqui. Palavra de Deus. Tem um detalhe aqui, Cristiano. Você falando sobre Vontade. o que é a comida e o que é a bebida, né? Em João 4,34, Jesus vai dizer o seguinte: e disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Você vê qual que é a comida? Perfeito. A comida se aplica em obedecer à vontade do rei, os pensamentos do rei, praticar a vontade que ele quiser sobre a eclésia. Perfeito, top. Pode continuar. Só quis pincelar isso aí. Maravilhoso. Fique à vontade. Toda vez que você sentir a inspiração aí para adentrar, fique à vontade. Vai lá. Então, amados, discorrendo ainda esse mesmo pensamento, você precisa, eu preciso, nós todos precisamos selecionar o que estamos abrigando na nossa mente. Porque Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, disse essa frase, e hoje é ensinado nos bancos da faculdade por palestrante ao redor do mundo, essa frase desse presidente. Ele disse o seguinte: aquilo que domina a sua mente controla a sua vida. Então, por isso que o pensamento predominante tem que ser a comida do rei, a bebida do rei, para entender a mente do rei e traduzi-la ao mundo. E aqui eu quero deixar também algo interessante para nós pensarmos. Eu tenho visto, irmãos, muitas denominações perdendo tempo, se gradeando entre elas. Não é esse o chamado da igreja, irmãos. Não é esse. Nós devemos parar com isso. Jesus já disse lá atrás para os seus discípulos: quem não é contra nós é por nós. Então aqui eu venho fazer um apelo: se esse vídeo alcançar líderes das mais variadas religiões, não, das mais variadas placas de igreja, eu fico aqui o meu apelo: vamos parar, amados, de nos gradear, porque o papel da eclésia não é apontar o defeito da outra placa de igreja. O papel da eclésia não é se destruir entre eles. O papel da eclésia é tão somente entender a mente do rei e traduzi-la ao mundo. É só isso, amados. Então eu trago aqui um apelo. Em nome de Jesus, você que é líder de alguma denominação ou que tem a voz ativa
Me ajude a levar essa mensagem. Vamos parar de nos gradear entre nós. Porque a única tropa que combate entre si mesmo é os soldados de Cristo. Você não vê nenhuma tropa de nenhum país apontando as suas armas para o soldado que defende a sua bandeira. É sempre o outro lá, inimigo. E a Igreja de Cristo, por vezes, tem sido a única tropa que fere os seus próprios soldados. Nós precisamos, amados, parar com isso. Amém? Amém. Porque o papel da eclésia não é esse. E aqui, entrando numa segunda parte, nós precisamos entender algo que por muito tempo foi compreendido errado. Sabe esse texto que nós lemos? Depois de Jesus nomear, instaurar, inaugurar a igreja, ele dá a missão da igreja. Olha que interessante, a missão no mesmo contexto, lá no versículo 18, Jesus já deixa um dos principais papéis da sua eclésia. Só que nós entendemos esse versículo errado por muitos anos. Falo por mim mesmo. Sabe esse texto que nós acabamos de ler? A porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Talvez você, assim como eu, que entendi por muito tempo errado esse versículo, eu achava que a igreja ela ficava aqui, na sua, mantendo distância do inferno, fazendo bem, e quando e se o inferno viesse contra a igreja, as portas da igreja ia prevalecer e o diabo não ia derrotar uma igreja, não ia fechar as portas de uma igreja. É esse o pensamento que eu cultivei por muitos anos, que talvez seja a compreensão dos amados. Só que é o contrário, mas vamos prestar atenção no texto. Jesus disse assim, as portas do inferno é que não vai prevalecer contra a igreja, e não as portas da igreja que vai resistir ao inferno. Ou seja, Jesus aqui mostra que é a igreja que vai contra ao inferno, e não o inferno que vem contra a igreja. Então, amados, aqui também me lembro de um dito popular no meio do futebol, por exemplo. Eles dizem assim, aquele time que não faz gol, sofre gol. Então tem que fazer. Nessa guerra entre o bem e o mal é a mesma coisa. Se nós, como eclésia, ficarmos parados na nossa, cuidando só ali dos nossos irmãos, da nossa comunhão, e achando que esse é o nosso papel, manter distância da igreja, está errado. Cristo aqui coloca a igreja marchando contra o inferno. Olha o que o texto diz. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus aqui colocou a igreja na posição de ataque e não de defesa. Então você que tem medo de falar do diabo, ai meu Deus, eu não gosto nem de falar o nome. Você que tem medo de expulsar espírito maligno, você que tem medo, né, quando ouve lá do Zé Pilintra, quando ouve lá da Pomba Gira, quando você ouve do Exu Caveira, nossa, até arrepia. Irmãos, tem alguma coisa errada. Você não pode ter medo deles, você tem que ir contra eles. Você tem que meter o pé nas portas dos infernos e arrancar das mãos do diabo aquelas vidas que estão sendo enganadas, que estão sendo envolvidas e laçadas pelo inferno. Esse é o papel da igreja. Quer dizer algo, meu amado? Quero. Esse pensamento que você trouxe é um pensamento que eu sempre combato. Eu tento colocar isso na mente dos irmãos, mas eles preferem uma vida confortável, quieta e sossegada. Sendo que Jesus veio e declarou guerra, né? Ele não vinha trazer paz, e sim a espada. Ele deixou bem claro que ele não veio trazer paz. A paz que ele veio trazer não é essa tão desejada pelos homens naturais e humanos, que é uma paz que depende de uma harmonia familiar, de um estado físico saudável e de sucesso financeiro e social. O que ele oferecia como a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá, era a paz entre o homem e Deus, porque estavam em guerra e ele veio fazer a reconciliação. Então é paz entre Deus e o homem. Agora,
paz com Satanás é impossível, porque amizade com Deus é inimizade com o mundo, amizade com o mundo é inimizade com Deus. No momento em que você declara inimizade para o mundo, obviamente que a guerra da parte do mal vai vir contra você. Mas os crentes, como o irmão foi muito feliz na citação, quando se fala de uma pessoa, de um centro de umbanda, um centro de macumba, ninguém quer ir lá mexer com aquilo lá, porque vai vir de volta mexer comigo. Então o crente pensa o seguinte: eu não vou mexer nesse enxu de abelha, senão vai vir uns marimbondos, umas abelhas me picar. E foge do contato, tentando evitar o confronto, como se isso fosse um tipo de acordo de trégua, que fosse possível em algum pensamento imaginário e delirante, que você pode ter trégua com o inferno. Quando que, na verdade, se nós der uma andadinha na Escritura, vamos lá em Efésios 6, vamos descobrir as armaduras de Deus, né? Que é capacete, é couraça, é espada, é calçado. Para o que eu e você receberíamos esse tipo de armadura se nós não vamos para a guerra, vamos para uma zona de conforto tranquila, sem embater contra o inferno? Outro detalhe, já que é para a guerra, quando você olha o irmão, isso eu achei muito top a sua citação, que eu sempre debruço sobre isso. Quando você olha uma pessoa que está lá nas garras de Satanás, no engano, porque um pai de santo, uma mãe de santo, ou qualquer outra religião de matriz demoníaca que não seja Cristo, que nós bem sabemos que é um engano, essas pessoas elas podem provocar o mal contra nós, querer o nosso mal, mas elas é que são as vítimas. Elas não são os nossos oponentes. O oponente é o demônio que manipulou ela, que enganou ela está num engano. Então tem crente que vê o macumbeiro e já faz na congregação, meu caro, a gente usa aquele cobre com o teu sangue, seria quase que um sinal da cruz da Igreja Católica. A gente fala, cobre com o teu sangue, o Senhor cobrir o teu sangue. Nem na Bíblia isso não tem. Não tem na Bíblia isso, mas é um acessório da CCB, que mediante a qualquer situação, até de um acidente, até de qualquer coisa que vai acontecer, eles falam, cobre com o teu sangue. Ah, o irmão não é da CCB? Eu sou, mas como eu pesquisei e não encontrei base para mim fazer esse clamor, e o sangue de Cristo, ele não foi derramado para evitar que eu sofra um acidente, que eu passe por uma dificuldade, ou que eu não seja vítima de uma catiça de algum macumbeiro, não é para essa finalidade, o sangue dele foi para pagar a nossa dívida, né, em Cristo, pagar a nossa dívida com Deus, então não faz sentido eu ficar clamando sangue nessas situações adversas, porque você vai ler na Escritura e você não vê. Na Assembleia tem o sangue de Jesus, tem poder, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Nas bleias, na Deus é amor, você vai encontrar esse sangue de Jesus tem poder. Não é um ataque, queridos, não é um ataque. É só mostrando que não existe um fundamento bíblico sobre isso. E o olhar que o Cristiano trouxe sobre aquele que está enganado por Satanás, ele é para que nós façamos isso que ele falou, metemos o pé na porta do inferno e vamos buscar aqueles que o Senhor amou, levar o evangelho, levar a luz, pregar dentro de uma igreja onde todos dizem amém para o que você prega, não estou dizendo que é fácil, mas é o mais fácil das pregações. Agora, descer nesses calabouços e dar um chute na porta do inferno e anunciar o evangelho, ninguém está querendo. E é esta a ordem, né, Cris, que Cristo falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Tem um ide aí que deveria ser mandamento para nós todos. A palavra é tua, meu irmão. Muito bem colocado, meu irmão. Muito bem colocado. E nós temos que entender o seguinte, né, irmãos? A Bíblia fala muito de mundo, né? E nós temos que entender o seguinte. Quando a Bíblia fala de mundo, existe 3 tipos de mundo, certo? 3 tipos. Existe o mundo geográfico, espaço físico. Existe o mundo pessoas. E existe o mundo sistema, ok? Então, mundo geográfico, Jesus disse, ide por todo mundo, mundo geográfico, certo? Jesus disse, quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, mundo sistema, não é as pessoas, ok? Agora, quando a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o mundo, aí é o mundo pessoas. Então, nós precisamos entender essa diferença, amados. Nós temos que ser contra o mundo sistema, mas temos que amar o mundo pessoas. E, se possível, andar por todo o mundo geográfico fazendo isso, amém? Esse é o papel também da eclésia, tá? Então, amados,
É tão interessante isso que o nosso irmão Eduardo acabou de falar, né, endossando aqui essa visão sobre marchar em direção ao inferno, no sentido de combatê-lo mesmo. Esse é o papel da igreja. Agora, eu preciso dizer aqui que não faz sentido termos um pingo de medo do inferno e de todos os seus soldados que lá estão. Sabe por quê? Porque Cristo já os derrotou. Eles são todos derrotados. Aliás, o maior inimigo do homem é ele mesmo. A nossa carne, a nossa carne. Isso aqui é uma outra mensagem, mas que cabe aqui dentro do contexto. Nós temos 3 inimigos. Nós temos o inimigo mundo, sistema. Temos o inimigo adversário da nossa alma, o diabo, todos os seus anjos decaídos lá. E temos o maior dos 3 inimigos, que é a nossa carne. Então, a nossa carne, sim, nós temos que ter muito cuidado e até medo e fugir, né, daquilo que vai nos enfraquecer na carne. Agora, o inimigo, diabo, irmãos, ele está vencido, ele está derrotado. Ele só é insistente, ele tenta dar uma voltinha, tenta de novo, mas ele já está derrotado. É só você usar o nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo, e pronto, o diabo tem que sair, o diabo tem que bater em retirada, porque é nesse nome que ele foi derrotado. Então nós precisamos entender que não é cabível esse medo dentro da igreja. A igreja tem que marchar contra o inferno, e tem mais. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É o diabo que tem que ter medo da igreja e não a igreja ter medo do diabo. Amém, amados? Isso é tão sério que para cumprir com essa postura, nós temos que ter em mente a conduta de um leão. Porque, irmão Eduardo, outra confusão que a gente faz, porque Cristo nos chamou de ovelha, o líder da igreja é pastor, né, os liderados são ovelhas, então a gente confunde muito. Mas peraí, eu sou ovelha ou eu sou leão? Tem que ser leão, tem que ser ovelha. Nós temos que ser ovelha mediante ao sumo pastor, Jesus Cristo. Mediante a ele, ovelha. Mediante ao sistema do mundo e ao diabo, leão. Sabe por que leão? A Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis. Olha como isso é profundo. A Bíblia não diz que Cristo ele tem comunhão com pessoas comuns. Ele é rei dos reis. Portanto, ele lidera quem? Quem é líder? Líder em referência a quê? Em referência ao inferno todo. Em referência a tudo isso que nós falamos aqui. De não ter medo. E nós precisamos entender que somos ovelhas diante de Cristo, mas diante do mundo e do diabo, somos como leão. Temos que ser como leão, porque só assim vamos encarar, né, tanto as adversidades do mundo, o sistema do mundo, quanto todo o inferno. Então, amados, fica aqui essa palavra. E para que eu finalize aqui, irmão Eduardo, eu não estou vendo o tempo, horário. Quanto tempo nós temos ainda? Me atualiza aí, por gentileza. Temos aproximadamente de 15 a 20 minutos ainda. Muito bem. Então, deixa eu aproveitar e distinguir essa questão de ser ovelha ou ser leão. Perfeito. Por que Cristo nos rotulou em relação a ele como ovelha? Por quê? Todos os animais da terra se viram sozinhos. Todos os animais. Alguns andam em bando, outros são tão autossuficientes que caçam sozinhos. Entende? Agora, a ovelha, ela não tem a ovelha alfa, ela não tem a ovelha líder, ela não tem a ovelha que comanda. Então, olha que interessante, a única espécie de animal no mundo, olha como isso é interessante, até a formiga tem aquela que lidera elas. A abelha tem a abelha rainha. Então, no reino animal, no reino dos insetos,
todos têm entre eles um líder. A ovelha é a única espécie de animal no mundo que não se constitui liderança entre ela. Ela precisa do pastor. Se o pastor não levar a ovelha aonde o pasto é verdejante, ela morre de fome. Se o pastor não levar a ovelha lá onde está o córrego para ela beber água, ela morre de sede. A ovelha, ela depende 100% de um pastor que a guie. A ovelha, ela é tão simples que já reparou que você não encontra uma ovelha olhando para cima? A ovelha, ela sempre está olhando para baixo. No máximo que ela faz é olhar para frente. Se você vê um bando de ovelha andando, o máximo que você vai ver é uma ovelha olhando o fundo da outra ovelha, que lá vai na sua frente. E se uma ovelha se aproximar de um abismo e cair, todas as outras vão junto e caem também, porque elas não sabem se guiar sozinhas. Elas precisam do pastor. Quando Jesus rotulou nós como ovelha e ele como pastor, é porque realmente nós dependemos 100% de Cristo. 100%. Para nascermos e para virmos a esse mundo, dependemos dele. Para ganhar salvação, dependemos dele. O ar que respiramos, tudo, exatamente tudo, dependemos de Cristo para tudo, amados. Por isso que em relação a Cristo, ovelha, sempre, temos que depender de Cristo. Tem um louvor, irmão Eduardo, que eu gosto muito, louvor avulso, que não tem ligação com nenhuma dos inários de harpa, que ele diz assim, ó, quero ser como criança, porque muitas vezes sou levado pela vontade de crescer e deixo de simplesmente crer. Esse louvor é lindo porque ele fala, quero ser como criança, entregar-me aos teus pés, elevar a inocência e simplesmente crer. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E aí, deixo de simplesmente crer. Então, em relação a Cristo, tem que ser como essa criança, tem que ser como a ovelha. É desse jeito. Agora, em relação ao mundo sistema, em relação ao diabo, esquece ovelha, esquece leão, leão. Por que leão, irmãos? Vamos entender que esse é um perfil inerente, pertinente à eclésia, ser como leão. Por quê? Já parou para pensar por que o leão é o rei da selva? Pensa comigo. Vou interagir com o irmão Eduardo aqui. Só me responda, irmão Eduardo. O leão é o animal mais alto da selva? Não. Nem o mais forte. O leão, porventura, ele é o animal mais rápido da selva? Não também. Também não. Então, deixa eu ver. O leão, ele é o animal mais inteligente da selva? Não também. Não também. O macaco é muito mais inteligente, o elefante é mais inteligente. Ora, se esse cara aí não é o mais alto, não é o mais rápido, não é o mais inteligente, já sei, ele é o mais forte. Responde para mim, irmão Eduardo. O leão, ele por acaso seria o animal mais forte do reino humano? Também não. Do reino animal, não. Do reino humano, não. Lá. Reino humano. É que eu já estou trazendo para a postura humana. Do reino selvagem. Também não. Existe centenas de outras espécies ali que superam a força de um leão. Ora as bolas. Alguém me diga, por que esse cara é o rei? Pensa comigo, ele não é o mais forte, não é o mais alto, não é o mais rápido, não é o mais inteligente. Por que ele é o rei? Por causa do que está aqui, ó. Aqui. O leão, simplesmente, ele pensa assim, ó. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Olha que interessante. Se o leão olha para uma gazela, sabe o que ele vê? Olha isso aqui, ó. Almoço. Se o leão olha para um elefante, sabe o que ele vê? Almoço. Se o leão olha para um crocodilo, sabe o que ele vê? Almoço. Se o leão olhar para uma girafa, para um búfalo, sabe o que ele vê? Almoço. Tudo que o leão vê é almoço. O leão não vê nenhum predador, tudo para ele é presa.
É por isso que ele é o rei da selva. Ele simplesmente acredita e pensa na sua mente que ele é o cara. Pronto, e acabou. Né? Eu até brinco quando estou dizendo isso, que se Roberto Carlos se encontrasse com o leão, ele ia ter que explicar a letra daquela música. Esse cara sou eu. Porque o cara mesmo é o leão. E é por ele se posicionar assim, é que realmente tudo para ele é almoço. Então, nós, como igreja, temos que olhar para a diversidade da vida e ver tudo como almoço. Ah, é um espírito maligno que está ali, um ente querido, almoço, vai para cima. Puxa vida, minha conta está no vermelho, almoço, vai para cima e acha uma forma então de ganhar mais dinheiro. Nossa, que dificuldade, eu não consigo entrar no tom, queria cantar, mas eu não consigo. Então estude mais, almoço, vai para cima. Não importa qual a área da eclésia que você precisa evoluir, qual lugar no corpo de Cristo que é o seu, tudo você tem que enxergar como almoço, irmãos. Então, em nome de Jesus, eu creio que você entendeu aonde nasceu a eclésia, por que ela nasceu e qual é a sua missão. E para cumprir a missão da eclésia, leão. Tudo que você olhar, almoço, oportunidade. Nunca enxergar os desafios de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. Porque ovelha é em relação a Cristo, em relação ao inferno e ao mundo, o sistema leão. Amém, amados? Só assim vamos cumprir o papel de eclésia. Eu quero já deixar aqui, né, os meus agradecimentos. Mais uma vez, muito feliz. Quero devolver a palavra aí ao nosso irmão. Pode terminar com algumas colocações e fique à vontade. E eu agradeço de coração. Deus abençoe pela oportunidade. Que isso, Cris. A oportunidade foi minha e o prazer enorme do irmão participar com a gente aqui, poder compartilhar esse conhecimento com todos que estão assistindo hoje aqui e que vai ficar, né, na posteridade. Você sabe que eu vou colocar no YouTube, com a tua permissão. Você permite que coloque lá sem problema? Bom, eu sempre pergunto porque tem direito autoral o rosto de cada um aí. Essa mentalidade do leão, né? Os filhos, lá em Provérbios, né? Confiados como filhos do leãozinho, né? O leãozinho confiados como filhos do leão, né? Ou seja, a natureza que nós devemos replicar para o relacionamento a partir de Cristo para fora, né? Para fora, para o mundo, para o sistema, para o adversário, é como leão. Agora, o relacionamento de nós para Cristo é como ovelha. E ele mesmo já deixou claro que sem mim nada podeis fazer, o que configura exatamente uma ovelha sem a guia, a direção, sem o cajado, a vara, sem a proteção, estaríamos totalmente à mercê da adversidade. Mas graças a Deus que temos um pastor sumo, né? E tem outro porém, né? Essa questão do rei dos reis aí, né? A quem ele nos fez também, né, Cristiano? O que ele nos transformou? Em reis e sacerdotes, né? O reinado dele o reinado dele não é sobre um rei da Inglaterra, um rei da Escócia, um rei do Japão, um imperador do Japão, que seja. Não é sobre essas pessoas, que são pessoas em cargos, pessoas transitórias em cargos permanentes, né? Ele está falando daquele a quem ele transformou em rei, né? Ele reina absoluto e nós devemos imitá-lo. Perfeito. Eu acho que não precisa mais trazer considerações. Eu agradeço a sua presença, que não fique só nessa, depois a gente marca mais algum tema, mais algum assunto, e vamos compartilhando conhecimento. Aquela grande máxima, né? A única coisa que você, ao dividir, multiplica é conhecimento, né? Isso é saudável demais. E uma vez visto, não dá para desver, né? Uma vez que você entende, não dá para deixar de entender. Então é perfeito. Uma vez que as pessoas ouviram todo esse conteúdo, elas serão curadas e abençoadas e tocadas por esse conteúdo aqui. Meu irmão, Deus abençoe pela participação. Saudações a todos que estão aqui presentes. E uma próxima, a gente vai estar junto aí. Cris, Deus abençoe, meu querido. Foi um prazer, viu? Igualmente. Paz Deus a todos.